Oi, meu nome é André e nesse vídeo eu vou mostrar o exemplo de um jogo plataforma e RPG no GameMaker. Começando pela nossa room, nós temos algumas mudanças. Aqui eu criei várias camadas para cada asset que eu quiser usar. Nós temos um para as instâncias de player, as instâncias de qualquer outro objeto, os tilesets, que nós veremos mais tarde, e os objetos de colisão. Começando pelos tilesets, eles nada mais são do que sprites particionadas para facilitar o desenho. Por exemplo, essa sprite de 32 por 32 é dividida a cada 16 16, criando 3 sprites diferentes que possam ser desenhadas. Com isso, nós podemos desenhar com muito mais facilidade qualquer desenho que nós queremos fazer, sendo a parte superior esquerda a borracha. Para começar os objetos, eu vou mostrar um pouquinho sobre o RPG. Um objeto player no RPG carrega 3 variáveis principais de criação: a sua velocidade horizontal e vertical. No Step Event, eu criei 3 regiões para facilitar a visualização do código. Para criar uma região, vai escrever #region e depois endRegion. Começando pela região de input, ela é bem interessante. Nós temos 4 variáveis que serão reatualizadas a cada frame. Toda vez que o Step Event for compilado, essas 4 variáveis serão responsáveis por definir, cada uma vai carregar o valor booleano de 0 ou 1, se a tecla W, A, S ou D estão sendo pressionadas. Depois, na região Movement, nós podemos definir a direção vertical e horizontal em que o player está mandando esse objeto se mover. Com a variável xd e yd, nós podemos saber qual a direção o player quer que esse objeto se movimente. Por exemplo, se eu pressionar a tecla A, xd será definido para -1. Isso quer dizer que o player quer que esse objeto se movimente negativamente no eixo X. E assim serve o mesmo para o eixo Y. Depois, a velocidade x e y é definida pela velocidade do player vezes a direção comandada. Depois, nós temos a checagem de colisão, que permitirá zerar a velocidade x e y se o próximo movimento do player for colidir a um objeto de colisão. Depois, nós temos as variáveis x e y. Todo objeto carrega uma variável x e y. Ela aponta aonde esse objeto está na room atual dele. Neste código, por exemplo, a cada frame, essas variáveis serão atualizadas conforme o movimento do player. Depois, nós temos as animações, que acabam sendo bem simples. Por exemplo, quando a direção X for diferente de 0, ou seja, o player está se movimentando horizontalmente, a sua Sprite Index será alterada. Sprite Index é outra variável que todo objeto carrega. Ela é responsável por apontar qual sprite esse objeto está desenhando. E aqui, por exemplo, ela é atualizada conforme a direção do eixo X ou do eixo Y. A seguir, nós temos ImageSpeed, que é uma variável também que todo objeto carrega. Ela é responsável por definir a velocidade em que a sprite desse objeto está sendo animada. Lembrando que cada sprite carrega um frame rate diferente. Ou seja, para uma sprite de 30 fps, quando a image speed for 1, ele será animada a 30 fps. Mas se for 0.5, será 15. E 0, 0. Também, para o nosso objeto de plataforma, é um pouquinho diferente. Nós temos agora o conceito de gravidade. A movimentação horizontal é a mesma, porém, a vertical está um pouquinho diferente. Por exemplo, a cada frame será somada a gravidade à sua velocidade vertical. E agora, ela só poderá ser alterada quando o player estiver colidindo verticalmente com o objeto, permitindo que ele pule. As animações também estão um pouquinho diferentes. Ele só será animado verticalmente se o objeto não estiver pulando ou caindo. E é isso para o nosso exemplo de um jogo no GameMaker. Espero que tenham gostado.